Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da programação Lazer Visionário. Eu sou o Lucas Carvalho e para você que já me conhece, muito bom estar com você aqui de novo. E se é a tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve para estar comigo aqui, para que você possa acompanhar conteúdos que façam com que você avance, né, no teu negócio, na tua mentalidade, no teu crescimento espiritual, que você possa ter momentos, inclusive, né, de lazer junto com um crescimento, né? Inclusive essa é a ideia do Lazer Visionário. Essa programação Lazer Visionário é onde eu trago para você indicações de conteúdo que possam, porventura, ser úteis para um momento de lazer, um momento assim de qualidade com a família, mas que esteja linkado com o teu objetivo de vida, o teu propósito, né? Que não seja simplesmente um conteúdo de entretenimento onde passa um monte de bobagem na frente dos teus olhos. Pelo contrário, que seja algo que seja construtivo e que cada vez que você consuma um material desse, num momento de descanso, você fique assim, cada vez mais instigado e empolgado. Você sabe que tudo aquilo que a gente coloca os nossos olhos, que a gente ouve, e aquilo que a gente fala, né, isso influencia as nossas atitudes. Então, no Lazer Visionário, né, ele foi trazido justamente pelo fato de que eu fiquei cansado de tantas vezes, quando eu queria ter um momento bacana com minha família, eu gastava mais tempo procurando um filme bom do que vendo um filme bom, né? E muitas vezes, até quando eu estava o filme não era bom. Então, a ideia aqui é eu passar para você, né, não apenas filmes, mas documentários, livros, de uma forma geral, tudo que possa ser agregar para construir para você um momento de um lazer, de um visionário, de uma família visionária, de pessoas visionárias. Então hoje eu estou trazendo para você uma indicação de um filme que eu assisti semana passada com minha esposa e uau, que filme bacana! O filme ele traz, né, o ator Will Smith nele, né, ele interpreta o protagonista, mas o protagonista em si cada personagem ali envolvido, é muito participativo na história e o filme inclusive, né, o ator ele já foi premiado inclusive. O filme ele traz uma história inspirada na vida real, que ele foi inclusive produzido, publicado, né, no ano 2021. Um filme assim que ele pode não contar 100% da história da vida real, porque aí eu não cheguei a pesquisar esse quesito. E aí você fica à vontade de pesquisar depois. O nome do filme é King Richard. É um filme onde traz, né, a história de duas meninas que estão sendo treinadas, né, a respeito do esporte de tênis. E aí a família delas mora, né, em um lugar de subúrbio, com tudo o improvável para elas serem campeãs, mas eu poderia resumir para você de que a história desse filme é pautada em uma fala do personagem Will Smith, onde ele diz: o meu negócio é criar campeãs. E tem uma coisa que para mim é muito óbvia, é que esse filme de fato enfatiza isso, né, sobre a questão de que um campeão, ele é o campeão não pela performance dele, mas pela atitude dele, por ele ser quem ele é. E inclusive, né, nesse quesito, né, o ator Will Smith, né, ele foi premiado, né, ao Oscar nesses dias que passou, justamente pela performance de atuação dele nesse mesmo filme, né, o King Richard. E o que acontece, né, eu percebo, né, olhando algumas polêmicas que aconteceram nesse evento de premiação do Oscar, o link entre o ator Will Smith e o personagem dele nesse filme. O personagem dele tem uma característica muito forte, que é a paternidade, o elo com a família, e na premiação do Oscar isso ficou evidente, né, em que o Will Smith ele teve uma postura justamente representando a posição dele como um homem de família, né? E agora, indo especificamente direto para o filme, né, eu não vou entrar muito nas questões técnicas de roteiro, a parte cinematográfica, eu vou entrar mais na história, na essência do filme, na essência do roteiro, vamos assim dizer, que é o que a gente sempre vai buscar aqui no Lazer Visionário. E essa parte da paternidade do Smith, nossa, uau, no filme, ele já começa o filme procurando incentivadores para um plano que ele tem para suas duas garotinhas, que é justamente as campeãs que ele está construindo essas campeãs. Ele tem um plano desde quando elas nasceram, desde quando elas ele engravidou, né, quando a mulher dele engravidou, ele tinha um plano de criar campeãs, e aí ele planejou mesmo, ele tinha um plano de como fazer essas meninas serem campeãs. E a paternidade dele nessa questão de criar as meninas com uma visão, nossa, isso é muito incrível, porque o tempo todo ele não simplesmente criou filhas ao acaso, empurrando com a barriga, pelo contrário, ele tinha uma visão clara e foi direcionando aquelas meninas, e
protegendo elas no meio do caminho, né? Como eles moravam em um local onde tinha ali marginais, tinha violência, uma série de coisas, ele teve muitas vezes que tomar uma postura para que ele pudesse ser aquilo que ele foi chamado para ser, né? Alguém que leva a sua família a uma posição máxima onde ela pode chegar. Né? E isso é muito interessante justamente pelo fato de que ele exerce a autoridade dele como pai, a autoridade dele como um homem na sociedade, inclusive, né? Em alguns momentos de embate ali do filme, ele precisa mostrar para algumas pessoas que ele é a autoridade em questão. Aquele plano é dele, foi ele que fez com a família dele com que aquelas meninas, né, elas fossem levadas ao máximo, mesmo quando elas ainda eram crianças, ele já via um grande potencial nelas e ele conseguia enxergar nelas o que ninguém conseguia ver. Ninguém conseguia ver, mas aí em uma dada idade, onde as meninas começaram, o brilho que o personagem do Will Smith já via nelas começou a ficar tão evidente ao ponto de que todo mundo percebeu. Então essa autoridade dele está muito linkada à liderança dele, à postura que ele tomou como um profissional, como homem, como um pai, como um treinador, inclusive, né? Tem uma frase do filme que ele menciona algo do tipo assim, quando eu quero saber alguma coisa, quando eu quero vencer em alguma coisa, eu busco saber como funciona, eu dou o meu melhor e eu sempre venço. É basicamente essa proposta do que o filme traz também. Isso faz com que ele também chegue a lugares, né, no filme inclusive as filhas dele chegam a um momento onde eles estão vencendo e tal, eu estou fazendo um esforço aqui para não contar spoiler, tá? Para você entrar no filme assim para acompanhar bem a experiência, mas eles chegam em um momento onde eles estão desfrutando assim de momentos assim de vitórias e tal, e uma coisa que chama muito a minha atenção é como o personagem do Will, ele chama a família, e aí tem um momento que ele dá um sermão assim, ele só, gente, vamos ser humildes, assim, essa chamada desse filme, assim, nesse quesito, isso é muito importante para mim e para a sua vida, porque ser humilde, uau, isso faz uma diferença muito grande. Eu lembro que no tempo que eu estava namorando com a minha esposa, eu coloquei uma frase, né, num post-it para um momento de brincadeira nossa, onde eu disse assim, Lucas, entra na Apple Store e baixa a tua bola, porque ser humilde é a gente ser simples, é a gente não subir os nossos olhos ao ponto de se achar grande e as pessoas pequenas. Pelo contrário, no filme ele traz esse contexto de que por mais que eles sejam campeões, é para que pessoas possam se inspirar neles, é para que outros sejam representados, inclusive, né, por eles serem uma família de subúrbios, por eles estarem vencendo certas coisas e estarem em lugares onde muitas vezes só tinham pessoas brancas, e por eles serem negros, eles traziam essa questão de representatividade. Gente, a gente não é qualquer um, a gente está aqui para abrir a porta para muita gente, a gente não pode estar aqui de nariz empinado, sabe, distraído, porque quando a gente não é humilde, a gente fica distraído, porque o orgulho é uma distração, ele distrai você do verdadeiro foco, que é você fazer o seu propósito ser executável e ele ser eficaz, porque ele não é só sobre você, é sobre outras pessoas, né? E aí está linkado diretamente com a perseverança, né? A determinação, o zero vitimismo, bora pra cima, né? E o filme não traz isso numa perspectiva de que por eles serem extremamente determinados, eles são aquelas pessoas, né? Na minha região a gente tem a expressão de assim, é uma pessoa que é, licença da palavra, bitolada, né? Uma pessoa que, assim, trabalha, mas zero descanso, né? Ou seja, a qualidade de vida daquela pessoa zero. O filme, pelo contrário, ele traz o equilíbrio dessas duas coisas. É o fato de ser perseverante, tem cenas do filme onde eles vão treinar em momentos, em circunstâncias que eles estão, assim, tudo é improvável, inclusive a afronta de pessoas por perto. Né? Mas eu particularmente me sinto muito, quando eu recordo de certa cena do filme, eu me sinto assim, até inspirado de ver o como eles davam o melhor, né? E as meninas, como elas, mesmo crianças, adolescentes, elas seguiam o pai, né? O quanto elas iam de fato seguindo as orientações que eram passadas, de fato como uma liderança, né? E isso traz uma questão linkada com perseverança, né? O domínio próprio, porque em meio ao tanto de pressões que possam surgir, né? O nível de cansaço ele começa a mexer com as nossas emoções, ele começa a atrapalhar certas decisões nossas, as afrontas que acontecem devido a opositores, né, pessoas que não querem o seu avanço, né, no caso dos personagens do filme, pessoas que eram, assim,
conflituosas mesmo, né? Tem umas cenas específicas em que o Will Smith, ele chega, o personagem do Will, né? O Richard, ele chega a passar momentos assim, meio que de vergonha, e aí ele fica naquela posição de tipo, mas eu sou homem, eu tenho que defender minha honra, eu não posso aceitar isso, e ao mesmo tempo ele tem que honrar com o planejamento que ele fez, porque se ele fizesse alguma bobagem, ele ia ser tirado de cena, e aí aquele plano ia por água abaixo, porque dependia muito dele. Então, essa questão do domínio próprio tem muito a ver com o sucesso que foi construído na história dessa família, que é uma história de sucesso, né, que inclusive é baseado em história real. Né? E nesse quesito entra a questão do planejamento que foi feito. Né? Por ele ter feito um planejamento, ele sabia exatamente onde pisar. Ele não estava ali agindo, simplesmente seguindo uma onda ou uma oportunidade que surgia, pelo contrário. Ele tinha um planejamento junto com a sua família, e você vê que eu falo o tempo todo de família, porque esse de fato é um filme sobre família. Né? Por mais que se fale de campeãs, se fale de como o valor do esporte, inclusive, se fale por exemplo, disciplina, da determinação, do domínio próprio, mas poderia enfatizar para você fortemente que o planejamento dele é um planejamento familiar. E isso para mim é um espelho, né, para que a gente possa olhar, né, como a gente lida, né, com a nossa família. Porque a nossa família, ela é de fato é o nosso tesouro aqui na Terra. O nosso tesouro aqui na Terra é a nossa família, ela é a quem devemos nos dedicar. E esse planejamento dele foi construído com base nas filhas dele, mas não foi pensando simplesmente nelas, né? Foi pensando na família dele como um todo, né? Porque essas meninas representavam um brilho para a família dele. E isso para mim é muito interessante, né? O fato de eles terem esse planejamento que proporcionou a eles momentos, grandes oportunidades para eles serem destemidos. Né? Destemidos eu digo devido justamente a... Tem uma cena do filme, não me segurando para não dar spoiler, de verdade, mas tem uma cena do filme que ele fala uma fala, quando você for assistir você vai saber o que eu estou falando, que ele fala assim, né, ele estava em frente conversando com uma pessoa e a pessoa diz para ele assim, é inacreditável o que você fez, e aí ela repete várias e várias vezes, é inacreditável, inacreditável, é inacreditável por quê? Ele indaga a pessoa, é inacreditável por quê? Né? Porque somos negros? Porque viemos dos subúrbios, porque somos pobres. Aí ele descreve a lista de tudo aquilo que contribuía para eles não serem quem são. Mas sabe, o que tinha por fora não mudava aquilo que ele já era por dentro. Né? Aquilo que ele via as filhas dele sendo, né, campeãs. E a liderança dele trazia isso, né? Essa postura de ser destemido. Muitas vezes ele teve que confrontar pessoas e dizer, não, é isso mesmo, é desse modo aqui, vai ser assim que vai ser. E essa postura assim, de pessoas ficarem assim, uau, que... chegava a ser intimidador, sabe, assim, essa postura do fato de ele ser um defensor daquilo que eles acreditavam, ser um defensor de fato. E eu lembro que tem uma cena em específico em que ele toma essa postura justamente como defesa à sua filha, né? Sua filha tá, por ela ser jovem e tal, ela poderia ter as suas emoções abaladas em meio a questionamentos, né? Mas ele defende bem, assim, ele preserva, vamos assim dizer, a convicção que as suas filhas tinham, né? Para que elas, quem elas seriam com base naquilo que elas já se viam, né? De como elas se viam em relação àquilo que foi planejado. E nesse link, nesse paralelo, falando das meninas, as personagens, né, das duas filhas dele, acho muito interessante o quanto elas observam como é o comportamento do pai delas e respeitam. Né? E eu digo isso não apenas como família, no sentido de filha para pai, mas eu digo isso no sentido de subordinada ou de pessoa liderada, melhor dizendo, para com um líder. Né? Elas viam a liderança do pai e elas se permitiam, né, serem orientadas. Isso requer humildade, deixa o meu orgulho de lado, eu estou vendo que tem alguém aqui que entende mais do que eu, que sabe mais do que eu, que sabe exatamente qual é o degrau que eu tenho que colocar o meu pé e eu vou seguir essa pessoa. E esse é inclusive um dos motivos pelos quais muita gente deixa de avançar. É porque quando encontra alguém que aparentemente tem uma estrutura mais bem já projetada em algumas áreas, em certos quesitos, ao invés de elas se permitirem aprenderem com aquela pessoa, e a pessoa está se colocando à disposição para ensinar, vamos assim dizer, para liderar aquela pessoa, ela pelo contrário, ela fica orgulhosa, e isso fecha a porta.
fecha a porta. E nesse quesito, né, o de ser humilde, fazendo assim uma varredura na família, eu lembro da posição da mãe das meninas, né, a mulher do Richard, né, do personagem do Will Smith. É muito interessante ver a postura dela como mulher, como a história faz questão de enfatizar isso, né, que ela é uma mulher de presença. Eu digo de presença porque ela é alguém que se posiciona quando a situação requeria que ela se posicionasse. Ela não ficava aquém, pelo contrário, ela se posicionava à altura de tudo aquilo que estava acontecendo. E ela não era uma pessoa que estava ali, pelo contrário, né? E eu vejo isso trazendo para a vida real, o quanto é importante ter a presença da mulher, né, sendo um propulsor, né, para que aquele homem ele se sinta forte. E o filme ele traz isso, né, em um dado momento, traz esse ponto de vista de que sem ela ele não seria quem é. E a verdade é que casamento é isso, né? Um não pode ser o que um não chega a ser quem é sem o outro, porque são um. E no filme traz esse ponto de vista, ela como uma leoa, uma defensora da família, alguém que é tão valente quanto o Richard, né? O marido dela. E isso faz muita diferença E no filme todo, né, eu fiz essa varredura de cada personagem, né, principal ali da família, vamos assim dizer, porque eu queria trazer para você sobre justamente essa questão de identificação com os personagens. Mas eu vou dizer para você o que para mim, né, foi assim o ponto mais interessante desse filme. Aí entra uma particularidade pessoal minha, mas que eu quero trazer para que você desperte para isso também, caso você ainda não viva. Mas caso você já tenha esse hábito como eu, de mergulhar nas escrituras da Bíblia e viver aquelas histórias, assim, você ver cada aspecto do que tem na Bíblia sendo aplicável na sua vida, você vai perceber, assim como eu percebi, né? Foi assistindo o filme todinho e em cada fala, em cada cena, em inúmeras cenas, eu vi uma analogia com aquilo que estava explicado na Bíblia. Mesmo que o filme, inclusive, ele não traz nada a respeito disso de forma explícita. Ele não menciona a Bíblia, exceto em uma oração, que eles estão uma lanchonete, eles fazem uma oração e eles oram lá em nome de Jesus e tal. Mas fora isso, assim, o filme não contextualiza com nada da Bíblia, mas quando você está submerso na Bíblia, como eu tenho o hábito de fazer, que isso é aplicável em todas as áreas da minha vida, você começa a ver a analogia com Jesus em todas as áreas. E essa para mim foi a melhor parte, porque eu vi vários conceitos de princípios, vamos assim dizer, sendo aplicáveis nesse filme e como isso levou essa família, levou essas meninas a serem campeões, a serem campeãs, né? E que isso é verdadeiro, não é um fictício, é verdadeiro. Se você for dar um Google e pesquisar, né, o nome das meninas, depois que você vê o filme, você vai ver que é verdadeiro, elas são campeãs. Elas são campeãs. E para mim o que ficou mais marcado foi justamente esse ponto, de que os princípios que elas viveram, que eles viveram nessa história, estão totalmente ali, né? Muitos deles, né? Não todos, mas boa parte do que eu percebi ali, eu percebi assim, Deus falando comigo, só, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui tá na Bíblia. Então, assiste o filme, vai ser um momento muito bacana e fica esse ponto de vista aí pra você, né? Se você assistindo o filme e achando muito bacana, convido você para ir para as histórias da Bíblia, porque lá vai ter outras histórias assim bem instigantes para você. Eu creio que vai ser um momento em família muito proveitoso, de crescimento pessoal para você também, inclusive, porque é uma história inspiradora. Então eu te agradeço muito pela tua atenção até aqui, né? Um bom momento de filme. Lembra de deixar o teu like, deixa o teu comentário se tu já viu o filme, se tu não viu. Depois que você assistir, vem aqui, comenta. E comenta também qual foi dos tópicos que eu comentei aqui que você acredita que foi o que te chamou mais atenção, que foi o mais interessante. E vamos avançar juntos. Eu creio que vai ser um momento muito interessante para você e eu quero saber o teu feedback nos comentários, hein?